iniciando o podcast Jovens com Cristo. Estamos recebendo aqui hoje nossa amiga, nossa irmã Gabi Oliveira, uma senhora que, dentro da sua visão de como servir a Deus, tem buscado fazer a vontade do Senhor, nosso Deus, nessa terra. Estamos aqui para discutir um ponto muito importante, algo muito importante, que é a diferença entre a doutrina católica e a doutrina evangélica, porque tem algumas diferenças que promovem, inclusive, discussões, divisões e contenda entre irmãos, porque o nosso objetivo é um só. Então nós estamos recebendo aqui Gabi Oliveira, conosco aqui nosso irmão e meu filho Hélio Nilo, né? Nossa irmã Alice Barbosa, 89 anos, também servindo a Deus. Gabi, quais as principais diferenças que você viu e observou até hoje entre a doutrina católica e a doutrina evangélica ou protestante, né? Sim, eu sempre fui católica, né, mas tenho amigas evangélicas, né, pessoas muito próximas, muito queridas também evangélicas. Então, de vez em quando eu frequentei um culto, né, para saber, até porque eu sempre coloquei na minha cabeça que o Deus é um só, né? E escuto muitos pastores, admiro muitos pastores, como você que está aqui comigo, né? E eu vejo assim, diferenças como uma pessoa leiga, tá? Não sou aquela pessoa estudiosa que vem aqui estudando, não. E são diferenças que eu não vejo que são competições. Eu não vejo a igreja, eu como uma pessoa católica, eu não vejo competição como no evangélico. Então, quando eu sento com uma amiga evangélica, a gente nem questiona a nossa fé uma a outra, porque a gente tem tanta devoção a Deus, a gente tem tantas histórias de superações nossas, que a gente se respeita ali, sabe? É um respeito mútuo. Então, assim, mas eu vejo algumas começar pela Bíblia, né? Porque às vezes a gente pega, até a minha Bíblia de hoje é uma Bíblia evangélica, porque eu tenho a minha Bíblia católica, eu tenho a minha Bíblia evangélica, porque às vezes eu acho assim, eu vou estudar a Bíblia, aí eu leio uma católica e eu não entendo na questão assim, na hora que eu vou interpretar, eu vou para a evangélica e às vezes eu entendo, então é vice-versa. Então eu nunca tive assim, porque eu sou católica, eu só vou comprar a Bíblia católica. Não, eu sou aquela pessoa que eu quero entender a história de Deus. E se uma Bíblia evangélica às vezes me traz uma facilidade maior, por que não? É verdade. Quem sou eu para chegar e falar, não, isso aqui não serve para mim, mas já estou pecando então, né? Então eu vejo as diferenças, porque a Bíblia evangélica só tem 39 livros no Antigo Testamento. E a Bíblia católica tem 43, se eu não me engano. Eles tiraram os 46, né? Eles tiraram, eu até escrevi aqui, os deuterocanônicos, que os livros, né? De sabedoria, acho que Tobias, não tem na Macabeus. Isso, Macabeus. Não tem na evangélica. É verdade. Né? E eu vejo a questão dos santos intercessores, que a católica ela acredita muito na intercessão dos santos, da Nossa Senhora. E a gente tem plena consciência, porque os padres católicos mesmo, né? Eles falam o quê? Que quem faz o milagre é Deus. Somente Ele. Né? Nossa Senhora não faz milagre, os santos não fazem milagre, mas eles intercedem por nós. Assim como a gente vai num padre para fazer oração por nós, vamos num pastor para ir lá fazer, pastor, faz oração, né? Pela minha vida, pela vida da minha família. Assim a gente usa os santos e a história daqueles santos nos serve muito como exemplo, igual Maria. Hoje eu vejo Maria como mãe de Deus, que gerou vida, e eu sempre peço a intercessão dela
né, o sim dela corajoso para gerar Jesus. Então eu sempre falo, Maria, que a Senhora me dê a sua sabedoria, porque não é fácil hoje a gente ser mãe, a gente ser mulher, né? A gente está no mês da mulher, então assim, a gente ser esposa, ser uma profissional hoje. Então tem hora que eu chego para ela e a história dela me inspira muito. São mulheres que nos inspiram, Esther, né? Então são mulheres que estão na Bíblia, que estão ali para nos guiarem mesmo. Então eu vejo essas diferenças, né? A questão de alguns sacramentos também, que o batismo na Igreja Católica é logo quando a criança nasce. Aí depois tem um outro sacramento que é a crisma, que é a confirmação do batismo, ou seja, quando você está com 14, 15 anos, você que tem que correr atrás para ser crismado. Por quê? Porque a crisma é a confirmação daquele batismo que seus pais ou os responsáveis fizeram você passar. Mas você tem que fazer a crisma porque agora é você. É uma decisão sua, cabe a você. Por isso que a gente fala assim que é importante passar também por isso, porque os nossos pais decidem por nós os nossos nomes, né? E decide a questão desse batismo quando criança. Mas quando você é adolescente, tem que ser por você esse passo que vai ser dado. Então, eu vejo essas diferenças, mas que não levam a uma competição. Eu acho muito bom, às vezes, escutar um sermão de um pastor, sabe? Então, assim, eu acho que toca as músicas, os louvores, né? Então, na minha casa, trabalha, a menina que trabalha conosco é evangélica, então faz oração, até mandar um beijo para ela, tá? Ela faz oração e eu falo, faz oração aqui, Romilda, faz oração, porque eu acredito na fé dela, é uma pessoa que eu acredito que ela tem um carinho por mim e pela minha família, e que é genuína. Então eu falo assim, essa aqui eu sei que a oração dela vai ser verdadeira, é de coração, né? Então eu falo para ela, Romilda, reza aqui por mim, põe música, põe louvores, e ela chega para mim, e é uma troca, viu? Às vezes eu chego para ela, ela fala assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo um texto, estou aqui fazendo texto. Mas como é que é? Aí eu ensino para ela. Então eu acho que são essas diferenças, a questão de você também, durante a missa, são diferentes, né? A missa do católico e o culto, exato, dos evangélicos, é totalmente diferente. Por quê? Porque o católico, ele vai seguir, o padre, no caso, né? Vai seguir algo lá de Roma. É uma hierarquia, né? Ele não, porque eu vejo que o pastor, eu não sei, pode me corrigir, não existe, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui até demais. O pastor, ele decide a palavra, igual você falou, aquela que abre, que Jesus manda, né? Palavra revelada. Exato. E na Igreja Católica, o que eu vejo? Já vem toda algo pronto lá do Vaticano. Então, o que o padre ele faz? Ele vai seguir a leitura do dia de lá do Vaticano. Tanto é que se você for numa igreja aqui ou lá em outro país, vai ser a mesma leitura, as mesmas leituras, os mesmos evangelhos. Só que na hora da homilia que o padre vai explicar ali, aí ele explica da maneira dele, como ele acha, de acordo também com os cristãos que estão ali, a necessidade deles, que o padre também tem esse olhar mais assim. E aí eu vejo também essas diferenças. E que para mim é como fala, tudo é válido e tudo é estudar a palavra de Deus. Eu acho que a gente tem, eu fico muito feliz de estar aqui, assim, para falar para jovens, né? A gente está levando essa palavra para os jovens, porque eu acho muito importante. Então eu sou apaixonada em jovens, sou apaixonada em adolescentes. Eu acho que é uma fase assim que eles têm um encantamento pela vida,
Eles estão encantados pela vida e estão cheios de planos, cheios de objetivos, né? Então, assim, não vamos deixar isso morrer no jovem. Eu acho que nós, como adultos, a gente tem que estar orientando com a palavra de Deus para guiar o caminho do bem e o caminho do mal, mas não deixar que esse encantamento deles pela vida, sabe, de sonhar, se perca, porque o jovem, ele vem ainda assim um pouco, claro que a criança é mais inocente, né? Mas o jovem ainda tem uma inocência, né? Então eu acho tão importante quando a família pega aquele jovem desde cedo, desde criança, já leva para a igreja, né? Ensina e vive aquilo ali. A família vive a palavra de Deus, né? Eu acho isso muito importante. Então, assim, eu acho que é um programa realmente abençoado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Ele que está levando, ele está te usando como instrumento dele, usando, né, todos vocês, todos nós, para estar levando essa palavra. E eu falo sempre assim, ó, se escutar, você já está fazendo uma grande diferença no mundo. Amém. Porque às vezes a gente quer tanto assim, hoje no mundo da internet, assim, quantos seguidores tem, né? Quantos seguidores, quantas pessoas. Mas eu falo assim, lá no podcast eu sempre falei com o Thiago, com o Pedro, eu falo assim, gente, uma pessoa, se tiver uma pessoa que vai escutar o que está escutando e der uma ajuda para ela ali, a gente Já fizemos a nossa parte. Né? Acho que é isso. Muito bem. As divergências, as diferenças existentes entre a doutrina da Igreja Católica e a doutrina da Igreja Evangélica. Nós estamos discutindo aqui hoje. Gabi Oliveira fez uma explanação sobre todos esses pontos. Então, quando o Senhor Jesus apareceu para a senhora conseguiu a salvação. A senhora conseguiu a salvação, automaticamente a senhora, de forma natural, a senhora é boa, a senhora é bondosa, que é uma das divergências que tem. Né? Pelo que eu andei lendo aqui, a Igreja Católica, muitos acreditam que você faz o bem, você alcança a salvação. Na Igreja Evangélica, nós acreditamos que você alcança a salvação, creu no Senhor, de forma natural, você é bondoso. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você nunca vai dizer que alguém já foi condenado. Porque está escrito, você não pode condenar, você não é juiz. E por aí afora. De tudo que eu falei, o que a senhora tem para dizer? Não, está ensinando, né? Porque assim, não, é uma troca, né? De conhecimentos, né? De conhecimentos. Então eu acho isso muito importante. A gente está aqui porque a gente conhece mais a palavra de Deus. Né? E traz mais curiosidade, porque eu sou assim, ó, às vezes eu tô, nossa, peraí, dá mais isso aqui, vou atrás disso aqui. Porque a gente não sabe de tudo, né, Ziz? Então, assim, esse padre que é amigo meu, tem hora que eu tô lendo a Bíblia e eu falo, nossa, eu não entendi isso aqui não, gente. É só liga pra ele. Ligo pra ele, padre, que eu tô aqui, eu não concordei com isso aqui não, acho que eu interpretei errado. Eu tô entendendo. Isso é exemplo para você, viu? Vamos ler mais a Bíblia, né? Tem muito evangélico que nem lê a Bíblia direito, só vai na igreja, na hora da igreja ele está lendo. Mas muita gente é assim, né? E eu tinha, muitos anos atrás, eu tinha muito na cabeça assim, nossa, ler a Bíblia é difícil, ler a Bíblia é difícil. E eu falei assim, não, mas peraí, o ensinamento todo de Deus está aqui, como assim? A gente não consegue ler, a gente vai ler ela assim, de cabo a rabo, desculpa a palavra, a gente fala assim. Por quê? Porque para a gente ter um entendimento, intimidade com Deus é isso. A gente quer entender a história dele, esse amor dele por nós, né? E como que você vê? Através de quê? De conhecer. Quando você está num relacionamento, pode ser de amizade, amoroso, como é que a gente começa a amar aquela pessoa? Conhecendo, tendo um relacionamento com ela, tendo uma intimidade com aquela pessoa diária. E é isso que a gente tem que ter com Deus.
né? A gente sabe de onde a gente veio, a gente tem a essência dele, mas esse amor a gente tem que todo dia estar com ele, com a história dele, fazendo as orações, né? Clamando, conversando. Eu trago muito isso assim, né? na vida, ter essa intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com minha mãe, com meu pai. Eu não Deus também. Né? Eu tenho intimidade com meu amigo, amo meu esposo, amo minha filha, amo meu pai, amo minha mãe. Gente, e Deus não. Você já viu oração? Ou reza a oração? Deve acontecer lá a mesma coisa. Vai orar, ora um pouquinho, já está com o olho aberto. Essa oração não acaba, não. Na hora de conversar com a namorada, conversa 2 horas. 2 horas. Com Deus, você diz que ama Deus, né? E com Deus eu falo assim, gente, se a gente tivesse desde cedo ouvindo essa convicção de que você pode conversar com Deus o tempo todo. Amém. A gente vai à igreja porque é importante, é essencial, a gente está em comunidade com o mesmo objetivo, orando, a gente sabe o poder que ele tem. Mas você chegar e falar, poxa, eu acordo, Deus está aqui, bom dia Deus, boa noite Deus me ajuda nisso. Você está dirigindo, está pensando em alguma coisa no momento. Todo momento você fala, ele está aqui. Isso é muito bom, isso te dá coragem para você fazer as coisas, isso te traz muita. Tira você do vazio, que às vezes as pessoas sentem um vazio muito grande na alma. É um vazio na alma. Põe segurança. E quando você começa a pensar, não, mas eu não estou sozinha. Não estou sozinha. Eu tenho Deus. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma que ela é mais direta um pouco para o senhor. Qual a visão da igreja evangélica sobre o período de quaresma? O que a igreja evangélica ela pensa sobre a quaresma, né? Já que eles estão iniciando agora? Já iniciamos, já. Na realidade, o que nós acreditamos, e procuramos praticar, é na verdade o que a nossa irmã Gabi afirmou. Nós temos que servir a Deus, não é na quaresma, é em todo o tempo, buscar a Deus, em todos os momentos, buscar servir ao Senhor quando você levanta, durante o seu dia, à noite, e não é só de conversa, né? Então, nós respeitamos as decisões que a Igreja Católica ela vai tomando. Então, tem as tradições que eles acompanham. É porque, pelo que eu estudei, uma das grandes diferenças existentes entre a Igreja Católica e a Evangélica é exatamente essa. Porque é muito valorizado dentro da Igreja Católica as interpretações, as conclusões que eles vão chegando, tomam decisões. E essas decisões são acompanhadas. Sim. Na Igreja Evangélica, ou na maior parte delas, o nosso tratamento e o que nós ensinamos é que o fardo do Senhor Jesus é leve. Não precisa de nada disso. Você crê no Senhor Jesus, de todo o seu coração, creu, foi batizado, você vai ser salvo. Pronto. Se você creu, não foi, isso nós acreditamos em divergência, entendeu? Não foi batizado, mas você creu. Ora, primeiro, que o Senhor Deus pode, Ele é soberano, Ele toma a decisão que Ele quiser. Segundo, olha o que está escrito: crer e for batizado, será salvo. Quem não crer está condenado. Não é quem não crer e não for batizado, não. É quem não crer e está condenado. Então, a respeito da quaresma, a gente respeita tudo aquilo que é voltado para Deus, é importante. Se o momento, aquele momento que é escolhido é com esse objetivo, é importante. Mas nós temos outras formas de servir a Deus também, que também devem ser respeitadas também. Então, respeito quem acredita que é o correto. Mas quem não faz não está pecando, viu? Você tem outra forma de servir a Deus também. Vou só entrar, porque até hoje na Igreja Católica, porque antes eles faziam o quê? Quaresma, e eu não peguei essa época. Eu escuto o que meu pai falava, minha mãe falava. Você não podia ouvir música, assim, sem ser música religiosa, parece que não podia cortar cabelo, tinha várias regras. Não podia varrer a casa, contar, tinha muitas regras assim. E hoje os
padres já vêm falando o quê? Que é um momento de reflexão. Tem um momento de reflexão, o que tem de errado? Vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum. E hoje os padres, antes, as igrejas falavam o quê? Ainda tem a quarta-feira de cinzas, que eles falam para não comer carne, né? Carne vermelha, de sangue quente, frango, tudo, só peixe. Ainda tem, mas antigamente era mais rigoroso. E hoje os padres vêm mostrando o quê? Meu irmão, quer jejuar? Fazer o jejum? Ok, faça. Se você acha que isso aproxima você de Deus, faça. Agora, faça um jejum mais importante de quê? De reclamação, de maledicência, de fofoca, que é o que prejudica você e o próximo. Então, o que realmente você faz? Porque é um momento que eles colocam também para nós católicos, para a gente pensar muito no que a gente está fazendo para o outro e para nós mesmos, e nos conectar mais com Deus. Então, ter essa intimidade com Deus. E isso, eles olham assim, que para o ser humano, tem ser humano que não precisa disso, ele faz isso todos os dias. Ele não precisa ter uma campanha para isso. Mas para muitos seres humanos precisa. É verdade. É como se aquilo resgatasse o ser humano para Deus. Tipo assim, olha, eu estava voltado, ainda mais uma época que vem depois do carnaval. Então, assim, eu estou muito voltado para as coisas mundanas, que é isso mesmo, vamos aproveitar tudo que a gente tem direito aqui na Terra, e não existe o amanhã, e não sei o quê. E aí vem essa época para falar, epa, segura aí, que o negócio aqui não é, isso aqui é uma passagem. A vida eterna não é aqui não. Então é o momento que eles falam para os católicos, faça essa quaresma, faça o seu jejum, veja que realmente, porque não adianta, eles falam, não adianta nada você estar sem comer, sem não sei o que, sem nananã, sem fazer isso, e tá fofocando, tá causando intriga, tá respondendo pai e mãe, tá trapaceando os outros. Não adianta. Mais tempo. Tem. Como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica enxergam a ceia do Senhor? E aí? Tem diferença. A ceia você fala antes dele ser crucificado e tudo, é a ceia, né? Isso. Ceia. A gente vê que, assim, eu vou falar, depois o Exísio fala o lado dele, né? A gente vê que os católicos, eles têm essa comunhão, né? A hóstia, né, tal. Toda missa a gente faz isso. E o que o padre fala? Que antes da gente comungar, a gente tem que fazer o ritual ali do arrependimento, de pedir perdão e tal. Alguns cristãos chegam um pouquinho atrasados, mas se a gente for seguir ao pé da letra e tudo, tem que passar por todo esse processo. Tanto é que quando a gente faz a primeira comunhão, eles ensinam muito isso. Não comungue se você não tiver confessado, se você não tiver arrependido do seu pecado, né, que você estava cometendo. Não ter essa consciência, achar que você não é pecadora e que você está ótima. Eles falam, não comungue. Aí vai da consciência de cada um. Então, a ceia, eu acho que Jesus estava preparando os discípulos, né, que ele veio, mas ele veio com aquela missão de salvar todos nós, e estava preparando os discípulos para estar evangelizando depois da partida dele, quando ele fosse se juntar, né, ao Pai. Então, eu vejo a ceia como essa preparação e de avisar o quê? Que mesmo ele sendo filho de Deus, ele iria sofrer, ele tinha a sua cruz. E ele ali estava mostrando o amor de Deus por nós, que é pegar o seu filho e estar crucificando seu filho para a salvação do mundo. Então eu acho que Jesus, nessa questão da ceia, ele veio realmente para mostrar isso para nós. Do grande amor de Deus por nós. De que
todos nós temos as nossas coisas. Todos nós. Não é porque você é temente a Deus, ele é filho. Se a gente fosse pensar, então não tinha que carregar nada, não tinha que sofrer, não tinha que passar pelo que ele passou, né? Mas era a missão dele. Então todos nós temos a nossa. E ali eu acho que ele reuniu com os discípulos, já sabendo quem ia trair, quem ia negá-lo 3 vezes. Ele já sabia de tudo. Ali ele já estava sabendo de tudo que ia acontecer com ele. Sofria, tanto é que antes ele chorou, né? Pediu para o pai, se não for da tua vontade, né? Mas se for, eu estou pronto. Então essa devoção que ele teve, essa entrega que ele teve, então eu acho que isso mostra tudo na história da Santa Ceia, sabe? Que nós, como Pedro, Tiago, nós somos discípulos de Deus, todos nós somos, né? Então ele juntar ali naquela mesa, ter o pão, ter o vinho, foi um momento que ele teve ali com os seus discípulos, né? E perdoando, porque ele sabia da fraqueza de cada um, principalmente de Judas, que foi quem traiu e tudo, e ele ali ainda abraça Judas. Se fosse a gente ia falar, meu Deus, não abraça essa pessoa. Não vou, né? Porque a gente é assim, a gente tem essa fraqueza, é uma fraqueza nossa. Mas ele, Jesus, é superior a tudo isso. Então a Santa Ceia, quando a gente vê aquele quadro, nós católicos, quando a gente chega ali, ele reunido, traz muito essa questão da nossa missão também como discípulos, sabe, de você, o tanto que é importante você estar indo à missa, você fazer a comunhão para nós católicos, né, que aquele pão ali, que é simbólico, claro, né, na igreja, mas aquele pão é o quê? O corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo por nós. Então isso para nós católicos é o momento mais especial da missa. Tanto é que quando a gente vai receber, a gente tem que estar totalmente desprovido de nós mesmos. E ali está cheio do Espírito Santo. Por isso que quando a gente faz a primeira comunhão, eles falam, se você não estiver preparado para receber a comunhão naquele momento, a hóstia, não vá. Você não é obrigado a ir toda vez. Entendeu? Então se prepare para aquele momento. Que é aquela coisa assim, de você ficar em silêncio, de você fazer suas orações, não é para ficar conversando. A gente às vezes chega ali na mesa e começa. Não, a gente não concentra, a gente não. É o meu momento com Deus, isso aqui eu resolvo o celular, vou guardar, não vou ter nenhuma distração. Né? Então a gente vê essa importância e vê principalmente como discípulo, porque como Pedro, Tiago, João, todos que estavam ali, a gente também é. Aí a gente tem nossa missão ali com ele. O que a gente está fazendo por ele também, né? Por todo esse sacrifício que ele fez por nós. Como é que a gente está guiando as nossas vidas? Porque tem que valer muito a pena, né? E na minha concepção, respondendo também a pergunta, né? O Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer no futuro. É o que acontece hoje nas igrejas evangélicas, igreja católica, em todos os lugares. Hoje virou moda. Todo mundo fala, não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Né? Gosta de show, então aqueles shows gospel, aí todo mundo fica cheio. Está todo mundo ali. Servir a Deus de verdade, de todo o coração. Servir a Deus como a irmã, nossa irmã Gabi serve, como eu tenho buscado fazer. É isso, nós devemos ser o que nós sermos exemplos. Né? Irmã Gabi busca servir a Deus de todo o coração. Ora, o Senhor Jesus sabia o que iria acontecer, a frieza tomou conta das igrejas, a igreja católica também. Chega lá, só fofoca, um fofocando com o outro. Irmã como ela, são poucos que servem de verdade, que se afastam da iniquidade, se afastam do mal, procura fazer o bem de todo o coração, não é querendo nada em troca, não. Vou fazer o bem para me ser salvo, não.
eu já sou salvo, eu faço de coração. Então a frieza tomou conta das igrejas. O Senhor Jesus sabia que iria acontecer isso. Por isso que quando se aproximava o dia em que ele iria se sacrificar, porque foi voluntariamente se sacrificar, ele reuniu ali os seus discípulos, tomou o pão, partiu, distribuiu entre eles: comei, este é o meu corpo, distribuiu o cálice para eles, este é o meu sangue, fazei sempre isso em memória de mim, lembrai-vos de mim. E é isso que nós te convidamos aqui hoje, para você servir a Deus de coração, de verdade. Faça como a irmã Gabi, ela tenta, faz o melhor possível dela. Ora, se erram, não é ela que está errando, se erram, sou eu. Nós estamos tentando fazer o melhor possível. Nossa igreja, o objetivo dela é avivamento espiritual, é tempo de avivamento, o povo acordar. Chega de apontar o dedo, está lá na frente pregando que não pode julgar, e está apontando aquele lá, está condenado. Né? Para que isso? Isso é falta de amor, falta de conversão. Falta de conversão, tem gente que está na igreja, tem 40 anos, não converteu ainda. Então é isso, esse podcast aqui hoje é muito importante, até porque nós estamos discutindo uma situação importante. O objetivo dela é católica, é ter a salvação, é encontrar com o Senhor Jesus nos céus. Ela disse aqui, palavra de Deus é a base da vida dela, oração é a base da vida dela. Aí alguém pode dizer, está errado. Não, está escrito na palavra de Deus que quem nos ensina é o Espírito Santo. Ela está buscando a Deus. Deus vai mostrar o que é melhor para ela, para a casa dela, para a família dela. Não é? Tem muitas perguntas, o tempo está acabando, não tem? O tempo está bem curtinho, né? E tem uma pergunta que depois ela vai ter que falar, que é importante, eu tenho certeza que muitas pessoas estão preocupadas, querendo saber. É a respeito de adoração a imagens. Tem também aqui, tem também. É que essa pergunta só vai ter que responder. Adora a imagem, não adora, essa que é a discussão. Você quer que eu responda agora? Já tem a pergunta, não tem? É a mesma pergunta, né? Em relação às imagens, o que as imagens significam para a Igreja Católica? Vamos lá, as imagens. As imagens, a gente não adora, porque adorar é adorar somente a Deus. Amém. Isso na católica sempre foi muito falado. As imagens para nós é igual foto. A gente olha uma imagem ali, vamos supor, São Roque. É um padrinho do meu pai, é padrinho nosso também, mas a gente lembra a história de São Roque, né? Então, traz o que para nós? Aquela recordação é aquele exemplo, igual eu estava falando, igual Maria para nós, né? São pessoas que, agora os santos, são pessoas que existiram aqui realmente na Terra e que foram pessoas que seguiram a Deus e que contribuíram muito com a evangelização. Então, como Pedro, é São Pedro para nós, é santo, né? Tiago, é santo, João. Então, são pessoas que estiveram aqui nessa terra e fizeram um trabalho belíssimo de evangelização. Então, quando a gente ora, às vezes chega, meu São Francisco também, né? Meu São Francisco, me ajude nisso aqui. A gente pede pela intercessão dele, mas não é ele que a gente tem plena consciência que não é ele que vai fazer o milagre, é Deus. Mas ele já morreu? Ele está vivo? Não, ele já morreu para nós. Mas se morreu, como ele vai interceder? Não, mas ele... Não, sim, é uma pergunta, né? Porque a gente, nós católicos, a gente tem na nossa concepção que esses santos, eles estão com Deus Pai. Então, eles escutam a nossa oração. É igual você ter um parente que já se foi e às vezes a gente fala assim, meu pai, me ajuda nisso, o que o Senhor faria? Pessoas que a gente ama, né? Que a gente amou aqui e que a gente sabe que de alguma maneira está ao lado de Deus Pai ajudando a gente também. E que todo aquele ensinamento que eles tiveram, que eles fizeram aqui, que passaram para nós, a gente leva conosco. Então a gente não esquece jamais. Então o santo ali, às vezes o católico ele tem isso, eu tenho no meu altar, né, os santos e tudo, porque ali quando eu sento,
às vezes uma dificuldade que eu estou passando, eu olho para aquele santo e falo assim, meu Deus, a história de São Francisco está parecendo caminho. O que São Francisco fez? São Francisco. Então, ele te dá essa orientação, ele serve como exemplo, né, de como qualquer outra pessoa que passou por aqui. Mas a gente não adora. A gente simplesmente pede a intercessão e segue os exemplos dele. E que, vamos supor, tem santo que eu não conheço. Quando eu vejo a pessoa, nossa, eu oro tanto por santo, eu falei, não conheço, mas tem aqueles que a gente tem mais ligação, porque a gente conhece as histórias dele, né? Então, assim, eu tenho várias histórias de santos, né? Que as pessoas pediram intercessão e que tiveram suas orações atendidas, sabendo que Deus que faz o milagre. E muita gente me pergunta, fala assim, mas você tem não precisa de intercessão, você pode ir direto, né? E como eu falo assim, não, a gente sabe disso, a gente tem a plena convicção disso, mas a gente reforça com o santo. É a mesma coisa quando a gente fala assim, reforça, vou supor, a gente tem um pai, mas a gente quer alguma coisa, a gente vai lá na mãe. Ou do irmão mais velho. Exato, me ajuda nisso aqui que eu estou precisando. Eu sei que meu pai vai fazer, mas se você der uma forcinha, né? Então é igual com Nossa Senhora. A gente sabe que Nossa Senhora não faz milagre, mas ela tem uma grande intercessão, uma força com o nosso, porque Jesus veio através dela. Então é uma coisa que a gente fala assim, se ele veio através dela para mostrar que quis vir como nós, seres humanos, né? Ele escolheu Nossa Senhora. Então, o poder grandioso ela tem de intercessora nisso. Então, a gente vê assim, entendeu? Mais perguntas? Tem, essa é para a Gabi. Na Igreja Católica, eles têm a prática de fazer a confissão do pecado, né? Sim. A confissão ela é necessária para obter o perdão? A pessoa ela só vai ser perdoada se ela fizer essa confissão? Olha, hoje, se você perguntar, hoje tem uma divergência de alguns padres até, né? Eles falam que a confissão para o padre é importante porque eles falam assim, quando você começa a ter na cabeça que você vai ter que confessar os seus pecados com o padre, na hora de você cometer é mais difícil, porque eles pensam assim, se eu cometer, eu vou ter que falar com o padre, nossa, eu tenho vergonha. Então já tipo assim, já não vou fazer porque eu sei que eu vou ter que confessar com ele. Mas eles falam o seguinte, o mais importante é a confissão sua todos os dias diretamente com Deus Pai. Então ele fala, essas tem que fazer. Vai dormir. Antes de dormir, o que eu fiz durante esse dia? Que hoje eu pensando bem, perdi a cabeça, fui impaciente, fiz não foi bom. Nossa, às vezes eles pedem até pra gente anotar. Tipo, anota pelo que é agradecido, pelo que aconteceu de bom durante o dia. E anota aquilo que você fez, que você sabe que não foi bom. E aí você faz a sua confissão com Deus. Mas, infelizmente, não são todos os católicos que têm essa noção, não tem essa prática. Então, o que eles põem? Confessa então com o padre. Porque aí você vai confessar mesmo. Você entendeu? Não quer fazer assim? Então, confessa com o padre, porque aí você tendo outra pessoa, e tem muita gente que tem muita inteligência emocional e espiritual muito baixa. E a gente tem que ter essa, assim, sabe? Tem que ter essa misericórdia com as pessoas. A gente tem que ter esse entendimento. Tem pessoas que chegam a fazer, eu tenho vergonha de falar para mim mesmo o que eu fiz. Porque eu acho que eu não sou digna do perdão de Deus. Então, quando ela vai confessar com o padre conversa de uma maneira com ela, até com um psicólogo mesmo, para ele estar orientando ela. Qual o posicionamento de cada igreja em relação às outras religiões? Sem ser a católica e a evangélica, as outras religiões que tem. O que vocês pensam? Assim? Nossa, eu já falei, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta.
cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo, ter amor no coração, levar a palavra de Deus em todos os lugares, ter compreensão, ter uma palavra bondosa para com todos. Por que a irmã Gabi está aqui hoje? Porque ela atua dessa forma, a forma de agir dela é essa, a minha é essa, a sua deve ser essa, né? Então, na minha concepção, o que salva não é a religião, o que salva é Cristo Jesus. Você creu no Senhor Jesus de todo o seu coração, pronto, você encontrou a salvação. Você vai ser bondoso, você vai cumprir a palavra, a sua palavra vai ser sim, não, né? E o Senhor Deus vai te guiar para o melhor, para você servir a Deus de todo o seu coração e para trazer resultados. Irmã Gabi, por exemplo, se for da vontade de Deus, se estiver num lugar que não é o dela, o Espírito Santo vai mostrar para ela. Não sou eu que vou convencer ela. O Espírito Santo vai mostrar. E ela vai mudar, vai continuar servindo a Deus. E os resultados serão positivos, né? O importante é olharmos na mesma direção, sem ninguém apontar um para o outro e falando está condenado, está tudo errado, aquela lá adoração, então está condenado. Não faça isso, né? Nós temos que orar uns pelos outros, que acham que é pecado. Ela ora por mim, eu oro por ela, o Senhor nos dá um entendimento, e todos nós erramos em alguma coisa, então nós temos que orar, né? E a Igreja Católica, o que pensa? Eu penso como você pensa, Exílio. A Igreja Católica, eu vejo que. Porque tem uma passagem por isso que estão perguntando, que é o ensinamento da Igreja Católica, que salvação só lá, viu? Eu vejo assim, eu discordo. Eu, como católica, discordo totalmente. Vejo que tem alguns padres que já não pregam isso também. Nós temos o Papa Francisco, que para nós é a hierarquia, ele está acima de todos, né? Na questão do que eu falo do catolicismo, acima dos padres e tudo. Então ele vamos dizer assim, dentro da Igreja Católica, o grande líder é o Papa. E hoje sim, você pegar as falas do Papa Francisco, é uma fala totalmente diferente. Você está mudando, eu tenho comentado também isso hoje, e hoje o jeito que a Igreja Católica está levando, estão caminhando quase a mesma direção do Evangelho. Sim, então assim, hoje eu vejo que ele não fala mais de uma religião, ou que a Igreja Católica que é a salvação. Ele fala muito do amor de Deus. Então, ele fala, Deus é amor. Então, isso que é a salvação, que te aproxima, né? Então, é igual você falou. Eu já vi também, vamos supor, eu já fui em algumas igrejas evangélicas que o pastor também falou, só a Igreja Católica, não sei o quê, só nós somos cristãos e tal. Eu já fui questionada por outras pessoas, falando você é cristã? Aí eu fiquei, uai, eu acredito em... Aí eu falei, acredito em Cristo? Porque eu falei, deixa eu saber o que... Eu falei, não, eu acredito em Jesus Cristo. Ela, não, então você é evangélica. Não, eu sou católica. Então, assim, eu acho que é muito importante essa pergunta, porque isso esclarece muitas coisas. Porque hoje, o Papa Francisco ele vem mudando, e alguns padres já vem mudando muito esse discurso. Fala que Deus é amor, se aquela religião está te aproximando de Deus e está te tornando uma pessoa melhor. Muito bem. Mais uma para nós encerrar. Qual é a visão de cada igreja sobre o ensinamento do Espírito Santo? Cada igreja pensa sobre... A mesma coisa. A gente tem o quê? Que o Espírito Santo é a Trindade Santa que a gente fala, né? É Deus ali, né? É o Deus manifestado em nós. Então esse é o Espírito Santo, né? Então a gente quando a gente clama Espírito Santo, é a luz divina, é a luz de Deus, é tudo, né? Então quando a gente fala assim, nossa, Espírito Santo me conduza, é Deus. É exatamente, pensamos igual. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus esteve aqui, voltou para junto do Pai,
nos deixou um Consolador. E Ele aqui nos guia, quem o busca de todo o coração, que é o que nós estamos sempre procurando fazer. Ele vai nos guiando, vai nos protegendo, nos guardando, e nós vamos buscando fazer a vontade de Deus aqui. Amém, amém. Vamos encerrar então.